Opa, aí galera, beleza? Galera, eu acabei de assistir o pronunciamento do Léo Lins, da pessoa Léo Lins, um pronunciamento que eu acho muito importante, que eu já tenho alertado várias e várias vezes. A minha grande preocupação também é essa sentença absurda, que não tem nada a ver, que na qual mistura realidade com ficção, que igual niveliza a sociedade com um imbecil, com uma pessoa que na qual não tem discernimento do que é o certo ou errado, do que é uma piada ou não é, do que é uma ficção ou não é. E isso nos ensina e provoca que a gente aqui nós somos, que a gente não é nada, que a gente não somos seres pensantes, não pensamos, ao contrário. A gente pensa. O ser humano é um ser inteligente, é um ser pensante. Cada pessoa que tem um raciocínio e analisa friamente as coisas. Não existe essa. E ainda por cima, usar como base Wikipedia, desculpa, grande erro. Eu, que sou amante das pesquisas, sempre fui um estudioso, eu gosto de pegar no livro. Pegar em livros, pegar referência bibliográfica, fazer uma pesquisa ampla e detalhada sobre tal assunto, para poder me inteirar e entender. Procuro também ouvir doutores, ou fazer uma pesquisa, ouvir vídeos que tenham algum grau de conhecimento, de discernimento que faça sentido. Tudo que eu puder para poder servir como base aos argumentos, servir como base às minhas análises, a forma como enxergo as coisas. Eu cito muitas vezes David Ball, Joseph Campbell, né, os grandes autores do roteiro, que nos ensinam exatamente como escrever uma boa história, como escrever uma história envolvente, uma história que tenha a ver com o universo. E que é até fundamental como tradutor dominar essas técnicas, dominar esse conhecimento. Porque eu me pergunto, e inclusive eu como ator, eu já fiz personagens tanto heróis como mocinhos, vilões ao mesmo tempo. Já fiz vilões. Quer dizer, agora é crime aqui, o personagem que fez tal coisa, digo, o ator que fez tal papel, ser considerado um crime. Aí vai prender a Adriana Esteves por ter feito a Carminha. Eu por ter feito um vilãozinho de comédia, que na qual tinha intenção de sequestrar, de perseguir, de matar, de cometer alguma atrocidade contra um bando de hips. Onde é que a gente vai parar? Ou uma Odete Roitman, como por exemplo está fazendo agora com Vale Tudo, que faz inúmeros crimes aí. Sério, não tem, as pessoas não têm o que fazer, não. Não tem o que fazer, não, de procurar, de analisar com cautela o que é verdade da ficção. O palco sagrado que é o teatro, o palco de teatro é inviolável. Significa isso. Quando você está lá no teatro, é tudo ficção. Não existe verdade. Quando é ficção, não é uma verdade, é uma história, é uma fantasia. Mesmo que a gente veste de forma mais natural, idêntica à nossa realidade, quando estou lá no palco, eu não sou eu sou o personagem. Eu sou aquele corpo fazendo as ações do personagem. Deixando bem claro isso. Quando um juiz faz esse tipo de coisa, não mostrou discernimento da verdade. E ainda por cima, uma discussão que na qual não faz o menor sentido. E que na qual a comédia, por incrível que pareça, ela denuncia, ela expõe, ela critica, e vou falar a verdade. A ironia, os memes, as coisas que você vê, elas também nos ajudam a mudar a sociedade. Alguns humoristas já apontaram esse ponto e eu concordo plenamente com todos. Por que é importante a comédia existir? O porquê não é só a tragédia. O mundo não é só tragédia, o mundo precisa também da comédia. A sátira.
é tão importante que ajuda a sociedade a pensar. Como também qualquer texto que nós escrevemos, se você for pegar Tennessee Williams, Um Bonde Chamado Desejo, você vai ver o grau psicológico que aquela personagem coloca. Como que aquela sociedade é machista, é tudo mais que vocês detestam. Naquela época, dos anos 60, anos 70. Sinceramente, é uma falta de pretexto de pesquisa. Falta de busca da verdade, do conhecimento. É uma ignorância que está sendo colocada. Isso é muito grave. O que se espera de uma corte é que tenha seriedade no que está fazendo, tenha a busca do conhecimento. E esse não é o primeiro caso. Nós já tivemos com o Danilo Gentili, essa é uma situação muito similar. Já tivemos com outros humoristas que na época de 64, ou na época das grandes ditaduras que nós tivemos aí, do fascismo, do nazismo, na Alemanha, nazista, da Itália fascista que tivemos aí, querendo ou não, a gente não pode negar o que aconteceu. Vídeo que aconteceu com a perseguição de judeus, com a abominação que teve, e a visão ariana, equivocada, perigosa, e que está sendo, infelizmente, sendo imposta aqui. Logo, quer dizer, a justiça, essa ditadura está sendo imposta para poder nos confrontar a nossa liberdade. Essa ditadura vai dizer que você deve comer, que você deve rir, que você deve assistir, que você deve chorar, que você deve pensar. Sério. Assim o mundo vai acabar. Assim o mundo acaba. Assim, então, para que ter pensadores? Para que ter pessoas que gostam da pesquisa? Para que então ter teatro? Para que então ter arte? Se a arte ela não pode ser apreciada como deve ser apreciada sem explicação. A arte não se explica. A arte é sentida. A arte não é palpável. É uma coisa que você deve sentir. Quando a gente vê as risadas, parece que não, mas a gente sabe como que é bom rir. Solta ali o hormônio do prazer, a endorfina. A gente se alivia das dores do labor. Das dores que existem no mundo. O mundo é cruel. O mundo é perverso. E nós estamos vendo essa perversidade acontecendo com a arte. Mais uma vez. Se repetindo o que aconteceu em 64. Quando na época de Getúlio Vargas, e na época do regime militar, da ditadura militar, realmente teve coisa assim. A arte ela foi muito vilipendiada. Os censores nem sabiam o que estava fazendo, escolhendo censurar. Se você falar um ai contra o governo, você era preso. É o que está acontecendo. Se repetindo o mesmo erro que aconteceu naquela época. Só que, infelizmente, uma inversão de valores. Antes, certos valores eram aceitáveis. Agora, os valores que é do passado, que era o valor que é certo, que inclusive está na Bíblia, os bons costumes, as boas aventuranças, me parece que está sendo errado. Quer dizer, o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Que isso? Hoje já se viu tamanha incoerência, tamanha ilógica. Quando eu tenho falado sobre os vídeos ultimamente, sobre o que está acontecendo, não é para atacar a instituição STF. É para criticar, na verdade, a realidade. Eu sei que eu estou tendo uma luta, e assim como o José Aragão, que também está preocupadérrimo com isso, com essa regulamentação, com esse julgamento do artigo 19, que está tendo aí. O artigo 19, se for tirado, nós podemos correr o risco de ver e virar a China, ou pior que uma Venezuela. Porque todas as redes sociais parecem que não, mas a gente depende delas. Eu dependo delas para poder existir. Senão, minha existência, meu trabalho, vai para o espaço. Eu virei parte das redes sociais. Produtor de conteúdo depende de uma rede social para poder existir. Senão, como é que eu vou poder expor o que está acontecendo no Anime Friends, por exemplo? Que eu estou divulgando rotineiramente tudo. Hoje tem mais uma postagem que eu tenho que fazer. E aí? Quer dizer, eu
tenho que me preocupar por conta disso tudo que está acontecendo? Sim. E para piorar, é uma questão até econômica. Porque muitas empresas dependem das redes sociais para funcionar. E as redes sociais são entidades vivas. E você sabia, segundo pesquisas, eu não recordo qual pesquisa que falaram isso, mas segundo uma pesquisa, os brasileiros são os maiores consumidores e produtores de conteúdo do mundo. Nós aqui produzimos inúmeros conteúdos de memes, nós produzimos inúmeros conteúdos de informação, nós consumimos internet direto. Então, gente, eu me pergunto para vocês preferem se calar, permitir que tal coisa aconteça com vocês na vida de vocês? Ou vocês vão preferir que alguém diga para vocês que é certo ou errado, que é tal coisa e tal coisa? Sim, você tem o direito ao discernimento, à pesquisa, a ver se realmente é isso, se é verdade ou não. Porque o direito da dúvida é importante. Olha só a defesa espetacular do André Mendonça nesse julgamento do STF, no artigo 19. Ele falou coisas muito interessantes que faz todo sentido. Mentir é errado. Sim, é errado. Você falar calúnias, você dizer mentiras, dizer lorotas é errado, sim. Mas você tem que dar o direito ao contraditório. Você tem que dar o direito a ver se é verdade ou não tal fato. É assim que as coisas funcionam. A vida é dessa forma. Não existe uma verdade absoluta. Não existe um fato absoluto. Não existe nada disso. Existe o contraditório. Tudo tem uma contradição. Quando é absoluto, só tem uma coisa. Ele lá em cima, Deus. Só Deus. E eu tenho observado muito esses pontos. E as pessoas... Eu cheguei a um ponto que falei, não, eu preciso parar. Quando eu vi as pessoas colocando opiniões estúpidas, quando eu vi a notícia do Léo Lins, eu republiquei essa notícia, eu tive que ser obrigado a ter que cancelar o debate porque eu vi que a pessoa não estava entendendo. Não é o Léo Lins, não é sobre o Léo Lins, é sobre a liberdade de expressão como um todo, que está em risco. Está sim em bandeira vermelha. A gente está vivenciando os piores momentos da história do país. Em que na qual a justiça, em que na qual o governo pode decidir o que bem entender. E a gente fica calado, ficar calado, sem poder se defender, sem poder ter o direito ao contraditório, não poder nem sequer defender do que você está sendo acusado, sendo que você nem sabe do que você é acusado. E por cima, a gente vê aí, os bandidos, os salafrários estão soltos e as pessoas de bem sendo presas. Uma inversão de valores, né? Quer dizer, agora roubar é permitido. Agora fazer maldades, fazer coisas que na qual é errado, é permitido. E o que a gente está fazendo que é certo, que é alertar, que é levar nosso filho, filha, para a escola, dar uma boa educação, ensinar o que é certo e errado, agora virou errado. Pera lá. Fazer o que é certo, inclusive ganhar o nosso dinheiro-pão, o dinheiro suado que vem do pão que o diabo amassou, para esses sujeitos que querem ganhar dinheiro fácil. Sair bem da vida? E a gente aqui está se matando feito louco? Sério. É triste, não? Me desculpe por esse desabafo longo, mas não dá, gente. A gente está vivenciando os piores momentos da história do país. E eu só lamento pelo que está acontecendo. E me pergunto se vocês estão conformados com isso. Se vocês estiverem, tudo bem. Eu não posso fazer nada por vocês. Mas se não está conformado, pelo menos se manifestem. Lutem. É o direito de vocês, é a vida de vocês que está em jogo. Não é só a minha. Eu estou fazendo a minha parte. Lançando meus questionamentos, minhas preocupações. Por mais que esse canal não seja um canal de política. Mas todos nós estamos ficando preocupados. Infelizmente, está se repetindo o que aconteceu em 64. E que pode se repetir cada vez mais. E
E isso não é só a primeira vez, que eu já disse em vídeo anterior. Pode acontecer com qualquer um. Pode ser humorista, pode ser jornalista, pode ser um ator, pode ser um dublador, pode ser qualquer pessoa que tem um CPF, qualquer CPF. Não importa mais se você não é um artista ou não é. Qualquer um é sujeito a ser caçado, vilipendiado, torturado e acontecer coisas que na qual me preocupam e que nós sabemos qual é o resultado. Então, gente, pare e pensa no que você está fazendo. Escute o conselho meu. Faça o que é certo. Vamos lutar pela liberdade. Não importa mais essa polarização estúpida, direita e esquerda, isso não me interessa mais nada. Não quero nem saber. Não interessa, porque atinge a todos. Qualquer decisão que uma pessoa tomar, essa decisão afeta a todo mundo. Afeta você, afeta seu pai, afeta sua mãe, afeta seus filhos. Lembre-se disso. Escolher é perder. Então saiba perder escolhendo certo. Escolhendo de forma adequada. Tá bom? Pensem muito bem nisso que eu disse.